TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Nosso encontro semanal, você sabe, é preparado com muito carinho para levar até você as melhores dicas para o seu fim de semana. Aqui falamos sobre arte, música, literatura, passeios, cultura. E nós estamos em Petrópolis, no canal 16, em Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul, no canal 3 e em Pati do Alferes, canal 16. É sempre muito bom poder chegar à casa de cada um de vocês. E só lembrando, toda a nossa programação também está disponível no nosso site da TVC e nas redes sociais, o YouTube, o Facebook e o Instagram. Vale a pena conferir nossos canais. Vem interagir com a gente! E no programa de hoje você vai ver. Vamos fazer um passeio até a Suíça para visitar o belíssimo Château de Chillon. Uma entrevista com o cantor Gus Monsanto, que fala a respeito de sua carreira e dos planos para 2022. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre Lord Byron, um dos grandes nomes do romantismo inglês. O programa de hoje está repleto de atrações. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O Château de Chillon foi construído no século XII, sobre uma ilha de pedra, em uma posição estratégica e, ao mesmo tempo, protegida. Os duques de Savoy controlavam o tráfego do norte e do sul da Europa e tiveram seu esplendor durante os séculos de XIII a XVI. Este castelo inspirou obras de escritores mundialmente conhecidos, como Victor Hugo, Henry James e Lord Byron. Eu estive por lá e vou dividir essa visita com vocês. Acompanhem comigo!
Hoje vamos conversar com o cantor Gus Monsanto, um cantor petropolitano que já passou por várias bandas e que vem atraindo multidões em seus shows. Oi, Gus! Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria imensa tê-lo conosco. Oi, Sandra. Muito obrigado pelo seu convite, participar do seu programa aí, um espaço maravilhoso para a cultura e para as artes de um modo geral. Stepping off of another plane, another round pass, tired of playing the game. Just feel so drained. Scan the crowd for a familiar face. Found they got lost somewhere, sometime along the race. Am I finally able of laying my cards on the table? As the sun sets, I call a cab with no place to call home, no one to call my own. Oh, so lonely tonight. Whoa, you're the best thing I never had. Still I see your face everywhere. It's rush hour on the bridge. Your phone rings and nobody's home. Are you alone? My heart beats faster, body's sore. 22 floors, wanna knock down your door, and that's for sure. I call the elevator. Love is the detonator. Sweet to your laughter and dry all our tears. Drop my guitars on the floor. Hold me close, 'cause I'm back for more. Whoa. Fire and dynamite. Whoa. You're the best thing I will always have. Love you forever, and I will be there. Yeah, yeah. The best thing I will always have. Love you forever, and I will be there. I will be there. Fire and dynamite.
Gus, conta pra gente, como o rock entrou na sua vida de maneira tão definitiva? Você teve alguma grande inspiração para seguir esse caminho? Sendo fã de música, tendo provavelmente crescido ao redor de várias influências, você já pensou alguma vez em tocar um outro estilo musical que não fosse o bom e velho rock and roll? Sandra, eu comecei a tocar, eu tinha uns 10 anos, né? Eu ganhei minha primeira guitarra no Natal quando eu tinha 10 anos, queria ganhar uma bateria, acabei não ganhando, ganhei uma guitarra, e aí começou aquela coisa de primeiras bandas e tal, né? E foi um amor assim à primeira vista. Foi quando o Kiss veio tocar no Brasil, vi aquele bando de cabeludo, de cara pintada tocando em cima de um tanque de guerra, e eu fiquei encantado com aquilo ali, que era uma mistura meio de super-herói com música, né? E de lá pra cá, realmente eu segui esse caminho e realmente eu não consigo me imaginar fazendo outras coisas, sabe? Me formei em publicidade, trabalhei como tradutor muito tempo, mas o amor que eu sinto pela música, eu acho que é uma coisa insubstituível, e eu nunca atuei da mesma maneira, né, com a mesma intensidade em nenhum outro segmento como a música. E sempre rock, né? Porque tem muitos músicos que acabaram enveredando por outros caminhos, e eu nunca segui nenhuma outra trilha que não fosse desse primeiro estilo aí que mexeu comigo. É lógico que admiro vários outros estilos de música, como jazz, MPB e tal, mas eu acho que eu sempre segui fiel a esse estilo aí, bom e velho rock and roll. Se pararmos para pensar em sua trajetória, você já passou por várias bandas de diferentes lugares do planeta e sempre dividiu o palco com grandes feras da música. Como é para você contabilizar tantas parcerias mundo afora? Todos contribuíram de alguma forma, de alguma maneira, para você ser hoje o artista que é? É engraçado que o rock acaba sendo uma coisa muito ampla, né? Quando eu falo que eu me foquei, eu não enveredei pela MPB, ou pelo sertanejo, ou pelo jazz e por outras praias, eu segui dentro do rock. O rock é uma coisa muito ampla, né? Então, dentro do rock, eu acabei fazendo várias coisas diferentes. Eu gravei bastante heavy metal, rock progressivo, coisas mais pop. Então eu acho que dentro do rock é uma coisa muito abrangente, e eu tive a sorte de ter trabalhado com um monte de gente diferente, e cada uma dessas parcerias, cada uma dessas viagens e cada uma dessas gravações, cada um desses discos me trouxe elementos novos. É uma coisa que eu acho que sempre foi uma coisa que sempre me trouxe muita motivação. Eu nunca quis contar a mesma história duas vezes, né? Mesmo quando tem algumas bandas que eu cheguei, por exemplo, tem uma parceria que eu tenho com uma banda da Alemanha que chama Human Fortress. Eu trabalho com eles desde 2011 ou 2012, e a gente já fez 4 discos juntos. Além de ter feito turnê e tal, um monte de coisa, vários vídeos. Mas, assim, os discos são diferentes entre eles. Então, eu acho que o que me anima a buscar... Porque tem vários artistas, assim, vários músicos que acabam se tornando conhecidos porque tocaram com uma banda por muitos anos e tal. Eu trabalhei com muita gente porque eu acho que eu tinha muita coisa a dizer musicalmente. Eu gosto de muitas coisas diferentes, muitas coisas me emocionam musicalmente. Então eu realmente sempre busquei ter todos esses veículos para que eu pudesse me expressar da melhor maneira possível. Então todas essas parcerias sempre foram bacanas, né? Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez para tocar em 2001, fui para a Europa
a primeira vez em 2004, de lá para cá, graças a Deus, eu já fazia música por aqui, né? Eu morei nos Estados Unidos quando eu era moleque, fiz intercâmbio, tinha 16 anos, aí voltei para cá, montei minha primeira banda mais séria, gravei meu primeiro disco aqui, e isso foi nos anos 90, e aí em 2001 fui para os Estados Unidos pela primeira vez assim, para tocar, para me apresentar, e foi uma experiência muito bacana, né? Você poder, você brasileiro, petropolitano, ir para o país que é a terra mãe do rock and roll e você poder falar de igual para igual com aquelas pessoas lá. Nossa, então dali para frente eu só acumulei ótimas experiências e sigo fazendo música e sigo acordando de manhã cedo com muita vontade de fazer cada vez mais música e mais parcerias. Eu sei bem a dificuldade que é, na maioria dos casos, para definir um estilo artístico. Isso acontece na literatura, no cinema, na música e nas artes em geral. Você consegue definir seu papel como cantor? Esse tipo de rótulo, na sua concepção, ajuda ou atrapalha? E por fim, você considera que um vocalista de uma banda de rock deve ser aberto a outros estilos e parcerias ou ao contrário? Ter uma postura mais sólida e bem construída como artista é o essencial nesse meio. A sua pergunta é muito boa, porque concordo com o que você fala, que eu sou mais conhecido como cantor, né? A maioria das pessoas me conhece como vocalista, mas o ser cantor é algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu, na verdade, comecei como guitarrista, comecei a compor, e como eu não conseguia achar nenhum cantor que se adequasse ao que eu realmente queria fazer musicalmente, então, como eu compunha, eu ouvia uma voz na minha cabeça e eu tive que correr atrás de realmente virar aquela voz, né? E eu acho que aí fui estudar técnica, vocal e tal, estudei pra caramba, mas hoje em dia eu acho que o bom cantor ele é muito próximo de um grande ator. Ele tem que interpretar, né? Na verdade, isso é o que acontece. Então, porque é engraçado, porque às vezes você vê um cara que está muito acostumado a fazer rock pesado, o cara às vezes vai cantar uma coisa mais pop, mais limpa, e ele vai com todos aqueles trejeitos do cantor mais pesado, e às vezes ele não pode se esquecer que quem tem que brilhar é sempre a música, a composição, a canção. Você, o cantor, né, o intérprete, ele é só um instrumento, ele é só um veículo para realmente tornar aquela visão, aquela canção o mais fiel possível à ideia do compositor, entendeu? E é isso, o rótulo, vocalista de rock, realmente a maior parte dos meus trabalhos foi cantando rock, foi cantando, né, heavy metal e tal, mas, assim, tenho orgulho disso. Mas eu acho que até como artista, eu tenho dificuldade em me rotular como, você é o quê? Você é produtor? Você é cantor? Você é compositor? Você é professor de canto? Eu acho que isso é tudo um grande mosaico, aí, uma obra de uma vida inteira em que eu acabei realizando um monte de coisas e um monte de parcerias, enveredando não por caminhos diferentes. Eu acho que isso é um grande mosaico, né? São pequenas peças aí da minha trajetória. O ano de 2021 tem sido o ano da retomada da esperança, né? Apesar de tantas perdas e tantas tragédias. Como você tem sentido o público após quase 2 anos de hiato dentro desse setor musical? A volta aos palcos trouxe para você essa mesma sensação de renascimento, de ressignificação
que em geral nós como plateia sentimos ao assistir a um show ou um espetáculo cultural? Na verdade, antigamente as pessoas, quando queriam ouvir música, elas caminhavam por milhas e milhas e milhas, iam para outra cidade, onde de repente tinha alguém que ia tocar um alaúde, alguém que ia tocar algum instrumento, que ia fazer um recital. A música meio que virou uma coisa... É engraçado, porque ela nunca deixou de ter o espaço dela, né? Quer dizer, se você for assistir um filme, ou se você for jogar um videogame e tal, a música é sempre presente. Todas essas experiências, elas têm a música como uma moldura. Mas a música acabou ganhando um aspecto meio secundário, pelo menos, né, superficialmente. E esse ano aí, de 2021, foi uma coisa impressionante, né? Agora que a gente está começando a retomar a vida depois de tanta coisa horrível que aconteceu na vida de tantos de nós, tantas perdas e tal, eu acredito muito que existe uma demanda reprimida. As pessoas precisam sair de casa, as pessoas precisam socializar, as pessoas precisam se divertir, né? Porque, na verdade, a gente fala muito do vírus e fala muito de tudo de pesado que ele trouxe, mas a questão a questão do tanto que isso afetou mentalmente as pessoas, tem muita gente que não contraiu o vírus, mas está muito dançado mentalmente, né? Então, acho que a música é uma das melhores soluções, um dos melhores elixires, se é que o plural de elixir seja esse. Música é uma das melhores coisas, os melhores remédios para a alma, né? Então, há essa demanda reprimida. Eu tenho feito bastante show nos últimos 2 meses, sei lá, desde essa retomada. Faço bastante coisa agora no Natal, tem alguns shows aqui em Petrópolis, em praça pública do Natal Imperial. A gente vai fazer 2 apresentações no dia 12, que é um domingo, às 4 da tarde, no dia 16, que é uma quinta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, na Praça da Liberdade. E tem sido muito gostoso, né, cara? Porque além das pessoas estarem precisando ouvir música, a gente como artista é muito diferente. A gente fez muita live, muita colaboração com outros artistas, muitos vídeos em casa, trabalhei bastante. Foi muito bom porque eu acabei gravando um monte de coisas que normalmente eu não gravaria, tocando um monte de coisas que eu normalmente não tocaria, mas a coisa de estar no palco, olho a olho ali com as pessoas, sabe? Sentir o calor, o feedback de todo mundo ali, eu acho que é um combustível gigante para a alma do músico, e estou muito feliz com essa retomada e por estar vendo a agenda cheia e por estar vendo tantos amigos músicos aí, e o pessoal da equipe, os técnicos e tal, que sempre trabalhavam com a gente, todo mundo que passou muito aperto, além de espiritualmente e tudo, aperto financeiro mesmo, questão de subsistência, de pagar suas contas. Muito bom estar vendo todo mundo começar a se mexer de novo, de verdade. Tem sido muito bom ver você arrebentando pelos palcos da região, sempre com muita energia e com muito talento. O que podemos esperar de Gus Monsanto para 2022? Vem coisa boa por aí? Sandra, obrigado aí pelas suas palavras. Espero que o que 2022 traga na verdade, mais música, mais oportunidade de eu me apresentar. Eu estou querendo fazer um dos meus projetos da pandemia, foi junto ao meu irmão Jaime, a gente construiu um estúdio bem bacana, e a gente está muito na reta final dessa construção também. E uma das coisas principais dessa construção do estúdio, eu estava muito a fim de fazer um disco novo.
o meu segundo disco solo, que ele já está quase que inteiramente composto, todo na reta final dele também. E é isso, tocar sempre com, nossa, uma alegria enorme tocar com os músicos que eu tenho a oportunidade de dividir o palco, né? A gente é de uma cidade, Petrópolis, que, nossa, é um celeiro de talentos, né? Eu acho que até um fenômeno, me lembra muito Seattle, nos Estados Unidos, que é de onde veio aquela onda grunge, né? Que surgiu Nirvana, Pearl Jam e tal, que é uma cidade onde chovia muito e as pessoas realmente meio que se recolhiam e estudavam. Então, por isso que eu acho que Petrópolis sempre teve uma tradição grande nessa parte musical, nessa parte artística, por conta até da questão climática, né? E o pessoal tem que ficar dentro de casa mesmo e começa a criar coisas para enlouquecer, né? Escrever e compor e tal. Então eu tenho a honra, o privilégio de sempre estar acompanhado por alguns dos melhores músicos dessa cidade, que tem tanta gente incrível tocando, fazendo música. E é isso que eu espero para 2022, poder fazer mais música, poder criar mais música, me apresentar mais vezes para as pessoas e meio que tentar recuperar esse tempo, entre aspas, perdido, né, desses quase 2 anos aí em que a gente ficou mais recolhido do que qualquer outra coisa. E depois de todo esse papo, eu só posso agradecer a você pela gentileza de ter participado do nosso programa. É sempre muito bom receber aqui talentos locais, pessoas que, como você, elevam o nome da nossa cidade a um outro patamar. Que o próximo ano seja de muita saúde, muitas parcerias e de muito sucesso. Eu sou fã de carteirinha. Vida longa, Guiz! Obrigado pelos seus votos aí, Sandra. Obrigado por acompanhar meu trabalho, obrigado por acompanhar minha carreira. E espero que em breve a gente esteja juntos, presencialmente, nos shows. Tá joia? Grande abraço, valeu a todo mundo que está assistindo. Tudo de bom. E claro, vamos curtir um pouquinho do trabalho do Gus Monsanto. Se ele estiver se apresentando na sua cidade, não deixe de assistir ao vivo. Confiram comigo. Look back at what you have left as you enter the open fay. It's so hard to let it go. Nobody knows how the broken pieces of the soul feel just like an incomplete puzzle. No menus and no control. Uses of change. Need a sip. Where she lives, that all good truth inside. Don't you hide. Welcome down the common cafe. What you get is what you get. Good ideas, failed dreams, no regrets. Nothing is what it seems. Do we get what we deserve? How do we get there? Questions find no answer. Elements of danger to get tamer. Look just like a desperado. Feel like alone incommunicado. Says you don't belong in here, but no one's near. Disappear. Take a seat here and watch it unfold. Right now. Welcome down the common cafe. Wonder why we'll get you there. The peace of body and punishment for you and I is like robotics dreams.
E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da nossa literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado é um dos mais importantes poetas do século XIX e um dos principais representantes do romantismo inglês, criador de personagens sonhadores e aventureiros que desafiavam as convenções morais e religiosas da sociedade burguesa. Estamos falando de Lord Byron. George Gordon Noel Byron, conhecido como Lord Byron, nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 22 de janeiro de 1788. Em 1791, ficou órfão de pai. Com 7 anos, se apaixonou por sua prima, Mary Duff. Byron vivia mergulhado em leituras. Em 1798, com 10 anos de idade, herdou o título de um tio-avô, que foi assassinado, tornando-se assim o 6º Barão dos Byron. A carreira literária. Após entrar na Trinity College de Cambridge, publicou seu primeiro livro de poesias, Horas do Ócio, de 1807, que foi mal recebido pela crítica da prestigiosa Edinburgh Review. Byron respondeu com o poema satírico Bardos Ingleses e Críticos Escoceses, de 1809. Nesse mesmo ano, com 21 anos, ingressou na Câmara dos Lordes e pouco depois partiu com 2 amigos em viagem pela Europa e pelo Oriente Médio. Esteve em Portugal, Espanha, Grécia, Albânia, Malta, Turquia. Seus amigos retornaram, mas Byron ficou na Grécia, onde manteve um caso com Nicolas Giraud, um jovem grego que salvou sua vida quando contraiu malária. Giraud conheceu o poeta provavelmente em 1810, enquanto Byron encontrava-se em Atenas. Lá passaram muito tempo juntos. Diz-se que Giraud ensinou a Byron o italiano e que foi seu colega de viagem na Grécia. O poeta pagou a educação do jovem e deixou escrito em seu testamento que Giraud deveria receber na sua morte cerca de 7.000 libras. Mais tarde, o testamento foi alterado e Byron o excluiu de seus beneficiários. Peregrinação de Childe Harold. De volta à Inglaterra, Byron publicou os 2 primeiros cantos de Peregrinação de Childe Harold, de 1812, um longo poema em que narra as andanças e amores de um herói desencantado, ao mesmo tempo em que descreve a natureza da Península Ibérica, Grécia e também a região lá na Albânia. A obra foi um enorme sucesso, um sucesso imediato. Matemática 1 e 2. Em 1815, Byron casa-se com a matemática Anne Isabelle Milbank. Após 1 ano de casado, Anne pediu o divórcio, escandalizando a sociedade inglesa, que o associou a rumores de incesto do poeta com sua meia-irmã Auguste Leaf. O casamento de Byron e Anne foi breve e marcado pelas traições do poeta. Ele havia se casado com ela porque estava endividado e a família dela era muito rica. 5 semanas depois do nascimento de Ada, a filha do casal, Anne não pôde mais suportar os casos do marido e o abandonou. Ela então cuidou da educação da filha, despertando na mais nova o interesse pela matemática. Aliás, a filha de Lord Byron está listada como uma das 20 mulheres que mudaram o mundo. A cientista Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computador. Matemática, ela escreveu o primeiro algoritmo do mundo. Sua contribuição para a máquina analítica mudou o rumo de tudo que foi criado nas décadas seguintes. Contar a vida de Ada daria outro Trilhas Literárias, sem dúvida. Suíça. Após o divórcio, Byron resolve deixar a Inglaterra e muda-se para a Suíça. Ainda em 1816,
escreve o canto terceiro da Peregrinação de Childe Harold. Em 1817, Byron publica o poema dramático e enigmático e também demoníaco, Manfred. Em Genebra, viveu com Claire Clairmont, com quem teve uma outra filha, Allegra Byron. Mais uma vez, o poeta ignorou os pedidos da companheira para que ficasse ao seu lado e assumisse a paternidade da menina. Poucos anos depois, Byron providenciou um convento para que a filha pudesse ser educada. Doente, a menina pediu que o pai a visitasse, mas ele não foi. Allegra faleceu aos 5 anos e 3 meses de idade. Radicou-se depois em Veneza, onde levou uma vida agitada e também licenciosa. Em 1818, compôs o conto quarto de Childe Harold e Beppo, uma história veneziana, na qual ridiculariza a alta sociedade de Veneza. Em 1819, começou o poema Herói Cômico Dom Juan, uma sátira brilhante, mas que infelizmente deixou inacabada. No mesmo ano, ligou-se à condessa Teresa Guicelotti, partindo para Ravenna, onde participou das conspirações dos Carbonários. Características e influências. Lord Byron criou diversos personagens sonhadores e aventureiros que desafiavam as convenções, como nós falamos no comecinho. Ele mesmo, com sua vida agitada, foi um típico herói romântico. A figura de Byron confundia-se com a de seus heróis. Era orgulhoso, irreverente, melancólico, misterioso, mas também conquistador. Como moda literária, o byronismo se espalhou pela Europa até as últimas décadas do século XIX. Uma aura de mito foi sendo criada em torno de seu nome, gerando imitadores e admiradores por toda parte. No Brasil, a segunda geração romântica ficou também conhecida como byronismo, o famoso mal do século. Álvares de Azevedo é o poeta brasileiro que mais reflete a influência de Lord Byron. A morte. Defensor da liberdade, engajou-se em vários movimentos revolucionários. Em 1823, Lord Byron foi nomeado membro do Comitê Londrino pela independência da Grécia, indo combater ao lado dos gregos contra as forças turcas. Morreu como um herói exilado em terra estrangeira. Lord Byron faleceu em Missolonghi, ao lado dos combatentes gregos, no dia 19 de abril de 1824, após contrair uma misteriosa febre. Adorado na Grécia, ele foi embalsamado e seu coração retirado e enterrado em solo grego. Os restos mortais foram levados para a Inglaterra, mas a abadia de Westminster se recusou a enterrá-lo, alegando que ele era um pecador. Byron foi enterrado próximo à abadia de Newstead, ao lado de sua família. O prisioneiro de Chillon. Hoje mostramos nossa visita ao castelo de Chillon e, claro, o lugar está intimamente ligado à poesia de Byron. Após conhecer a beleza do castelo e do lago de Genebra, na Suíça, o autor, inspirado na prisão do mais famoso prisioneiro do castelo, o monge François Bonivard, que ficou preso por 4 anos por incitar o povo a revoltar-se contra a Casa de Savoia, Byron escreve sua obra-prima, O Prisioneiro de Chillon e Outros Poemas, de 1816. O poema narrativo, composto por 14 estrofes, foi escrito como um monólogo dramático em estilo simples e direto. Trata-se de uma acusação comovente da tirania e um hino à liberdade, como mostra a estrofe 14. Ignoro os meses, os dias e os anos. Não os contei, não fiz anotações. Não acreditava que meus olhos ainda se abrissem e que fossem limpos da poeira do tempo. Mas os homens, afinal, me libertaram. Não perguntei por quê e nem onde estava. Não me importava a distância nem o tempo. Estar preso ou livre dava no mesmo, pois aprendi a amar a desesperança. Agora que a liberdade se aproxima e todas as correntes serão partidas,
percebo que estas grossas paredes são para mim uma ermida somente minha, e sinto como se elas estivessem a chorar e como se fossem o meu segundo lar. As aranhas se tornaram minhas amigas e eu as observo no seu soturno labor. Vi os camundongos brincarem ao luar. Por que deveria me sentir inferior a eles, se vivemos todos sob o mesmo teto? Naquela quietude onde aprendi a viver, minhas correntes e eu ficamos amigos. Uma longa convivência mútua tornou-nos o que somos, ainda que eu tenha recuperado esta enfadonha liberdade. Lord Byron. E quem visita o Château de Chillon pode ver, ainda hoje, a assinatura deixada pelo poeta em uma das colunas do castelo. Apesar da conduta duvidosa que teve ao longo da vida, não há como não reconhecermos o talento desse grande poeta, o ícone de toda uma geração de escritores ao redor do mundo. Certamente você já ouviu falar dele no 2º ano do ensino médio, não é? Fica então nossa sugestão de leitura. E você, quem gostaria de ver no próximo programa? Aguardo sua sugestão. Até semana que vem! E assim vamos terminando mais um programa. Inscrevam-se também em nossas redes sociais, é sempre muito bom encontrar vocês também por lá. Muito obrigada a todos pelas mensagens, pelo carinho e também pela audiência. Desejo um excelente fim de semana a todos vocês, cheio de saúde e cultura. Semana que vem estaremos de volta para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.